O que poderia ter sido uma vitória histórica e muito importante acabou se transformando em um frustrante empate. – 48 minutos do segundo tempo, Fortaleza tomou o gol de empate, numa vitória que se encaminhava, um resultado que faltava ali 2, 3 minutinhos para o fim do jogo. Fortaleza acabou tomando gol nos acréscimos do segundo tempo, lamentando mais um resultado ruim. Não dá para dizer que foi um ótimo resultado. Fortaleza continua na zona do rebaixamento. E é sobre esse empate contra o Corinthians. Tem tabu nessa história que a gente vai falar no vídeo de hoje. Antes de qualquer coisa, aquela moral de sempre, né? Eu sei que vocês deixam sempre o like, comentam, interagem. Isso é muito legal. Isso me ajuda demais. Se você curte meu trabalho por aqui, já deixa o like, o hype, comenta. Se ainda não for inscrito, se inscreve. Deixa eu ver aqui, ó. Estamos pertinho dos 43, faltam uns 200 e poucos inscritos. Espero que você, se ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Bom, gente, foi um empate frustrante porque o Fortaleza vencia até os 48 para 49 do segundo tempo, né? Então, assim, estava muito próximo. O Fortaleza nunca esteve tão próximo de vencer o Corinthians em São Paulo. Isso nunca aconteceu na história. O Fortaleza, que com o Juan Pablo Vojvoda quebrou um monte de tabu. Ah, nunca venceu o São Paulo no Morumbi, venceu. Ah, nunca venceu o América Mineiro em Minas, venceu. São tantos tabus que o Vojvoda quebrou. Esse, infelizmente, ele não quebrou. E, de novo, o Fortaleza sai de São Paulo sem ter esse gostinho de vencer o Corinthians lá. Faltou pouco. Fortaleza, dentro de uma proposta de jogo, foi bem no jogo. Não sei se vocês concordam comigo, por isso o espaço dos comentários está aberto. Mas eu acho que dentro de uma ideia de jogo, Fortaleza foi muito bem. E eu acho que, inclusive, o roteiro foi muito bom para o Fortaleza. Porque na primeira finalização, com 5 minutos, Fortaleza abriu o placar com o Breno Lopes. Enfiada de bola do Matheus Pereira, que é bola, hein? Matheus Pereira é bom jogador. Bom jogador, bom achado do Fortaleza. Finalmente, né? Depois de errar tanto nas contratações na primeira janela, encontra um cara na segunda divisão do Campeonato Espanhol, jogando a bola redondíssima. É um jogador que eu gosto, é o estilo de jogador que eu gosto. Tem a bola pro Breno Lopes, na velocidade do jeito que ele gosta, puxa pra esquerda, o André Ramalho até tava na marcação, dá um tapa, 1-0 pro Fortaleza com 5 minutos. Aí o Corinthians na pressão, pelo lado esquerdo. O Corinthians chegou muitas vezes, bola na trave. O Vinícius Silvestre foi titular hoje, inclusive Fortaleza veio com algumas alterações. Por exemplo, Gaston Ávila não foi titular, e sim o Gustavo Mancha. E o Vinícius assumiu a titularidade do gol do Fortaleza depois das falhas do Magrão no jogo contra o Grêmio, né? O Vinícius Silvestre, acho que um bom cartão de visitas, nada espetacular, porra, agora a gente tem um goleiro. O torcedor do Fortaleza não pode falar isso. Eu acho que ele fez uma boa partida quando foi exigido, mostrou mais maturidade do que o Magrão, talvez mais pronto pela experiência internacional, inclusive, mais tempo, né, de futebol, e fez uma defesaça, numa chutaço do Anrileri aqui, pegou uma pancada, depois mostrou que tem sorte também, bom goleiro precisa ter sorte, a bola explodiu na trave. E o Corinthians, pelo lado esquerdo, lado direito de defesa do Fortaleza, o Corinthians encontrava ali um atalho para chegar ao gol de empate. Mas o Fortaleza conseguiu resistir e levar o jogo até a vantagem, né, da vitória para o segundo tempo. E aí no segundo tempo, aquela velha história, o Corinthians que divide suas atenções entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, colocou o que tinha de melhor. Vai todo mundo! Aí foi Memphis, Yuri, uma lapada só, tá? Memphis, Yuri Alberto, Rodrigo Garro, Mateuzinho. 4 alterações do Dorival no intervalo do jogo. O Corinthians já voltou com tudo. Depois ele coloca no lugar do Dieguinho o Carrídio. Os jogadores titulares. Foi pro tudo ou nada para pelo menos evitar o pior, para pelo menos evitar a derrota. E aí o Corinthians pressionou o Fortaleza, mas assim, era mais um domínio territorial, rondando a área do Fortaleza. Antes que eu me esqueça, ainda no primeiro tempo, bola na trave do Corinthians e numa jogada pelo lado direito com o Luca Prior, ele faz o cruzamento, quase que o André Ramalho faz contra. Bola foi na trave, Fortaleza devolve essa bola na trave do Corinthians, tá? Então só para não esquecer, esse é um lance também capital do jogo, poderia ter sido 2-0 pro Fortaleza, aí realmente Fortaleza teria uma enorme vantagem para administrar até o fim do jogo, conquistar uma vitória, repito, inédito, isso nunca aconteceu. Fortaleza jogando contra o Corinthians na condição de visitante. Aí no segundo tempo, o Corinthians com todo mundo, Yuri Alberto, Memphis, depois, enfim, como eu já falei, Garro, os titulares, os jogadores mais importantes, aí vai pro tudo ou nada, vai pra base do abafo, rondando a área, chuveirinho, cruzamento e o Fortaleza suportando. Teve um lance em que o Tinga, inclusive, entra muito bem no jogo,
Das mudanças do Fortaleza, eu acho que quem não entrou legal no jogo foi o volante do Fortaleza, daqui a pouco eu lembro dele. Martínez. O Emanuel Martínez não entrou bem no jogo. No mais, eu acho que todo mundo ajudou. Inclusive Tinga salva um lance, que seria fatalmente gol do Yuri Alberto. E aí, no único recurso que teve o Corinthians ao longo do jogo, o que aconteceu? Bola aérea, Yuri Alberto ganha por cima, tome, testa na bola. O Vinícius, eu fiquei com... Não sei o que vocês pensam, mas eu fiquei com a impressão que poderia pegar. Mas foi muito em cima dele, é verdade. E aí o Carrídio aproveita, porque se o Diogo Barbosa não tivesse esperado, não tivesse lá, deu condição, o Carrídio foi lá, empatou o jogo. O Corinthians até tentou uma pressão final, Fortaleza, enfim, segura o resultado. Era um resultado espetacular, que assim, acaba se transformando num resultado ok, assim, não resolve a vida do Fortaleza, não são 3 pontos fora da curva, Fortaleza não volta a vencer, é um empate agora com o Renato Paiva, são 2 empates, uma derrota e uma vitória, não dá pra dizer que é ruim também, mas assim, para um time que busca uma recuperação, que precisa pontuar, tava muito próximo de pelo menos... de conquistar um resultado positivo, de voltar a vencer. O dado que assusta é que o Fortaleza completou 12, vou repetir, 12 jogos seguidos tomando gol. 12 jogos. A última vez que o Fortaleza não sofreu gols foi no 0-0 contra o Atlético Bucaramanga, ainda na fase de grupos da Copa Libertadores da América. 12 jogos seguidos o Fortaleza tomando gol. Então precisa ajustar isso, precisa, obviamente, resolver esse problema, porque... no nível de competição, daqui a pouco vão começar a fase eliminatória as oitavas de final da Libertadores, a fase de mata-mata da Libertadores. Você precisa ter mais consistência defensiva. É isso, minha gente. Poderia ter sido uma baita vitória do Fortaleza, acaba se transformando num pontinho. Quero saber qual é o seu sentimento. Eu imagino que seja um pontinho assim amargo, né? Que não tenha descido bem no gogó, na garganta do torcedor tricolor. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações para não perder nada. A gente se vê e será em breve.